Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Cafezinho com Luciana Seabra, mais um podcast aqui, esse podcast em que a gente quer que você seja uma mosquinha aqui dentro dos nossos cafés na Indê, estamos aqui no nosso escritório, e nessa etapa a gente tem um tema, que é o melhor e o pior investimento de grandes investidores. Trazemos aqui só gestores de fundos recomendados, aproveito para avisar que já tem um monte de gestor falando, não, eu quero participar, aqui é só com o nosso carimbo, tem que ser aprovado na nossa análise quantitativa e qualitativa. A gente traz essa seleção aqui que a gente quer realmente que você conheça quem é bom de verdade nesse mercado. E hoje tem a honra aqui de ter importado do Rio de Janeiro o Pedro Andrade. O Pedro é economista, entrou na IP em 2002, tá? Ele é sócio e cogestor da IP Capital Partners, que investe 2,5 bilhões em ações, tanto em empresas brasileiras quanto estrangeiras. A gente vai falar um pouco sobre isso. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Tudo bem, Luciana. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A Indê está muito linda. Obrigada. Achei o máximo o seu escritório. Obrigada. A gente fez aqui um escritório menos Faria Limer, apesar de estarmos na Faria Lima. Pedro, eu estava aqui trazendo as datas e assim, é engraçado como a história de vocês parece cada vez mais longa para mim, talvez porque eu esteja envelhecendo junto com vocês. Estamos todos. Achei ontem o texto que eu escrevi quando eu conversei com o Roberto Vinhais, que fundou a IP junto com o Crico, né, Cristiano Fonseca, lá em setembro de 2014, o que significa que faz 11 anos que eu conversei com vocês a primeira vez. E a IP é de 98, ou desculpa, 88. 88. Eu tinha 3 anos de vida. Ou seja, é a mais antiga gestora independente brasileira, não ligada a banco, né, de fundos, assim, realmente é algo muito das origens do mercado de gestão independente do Brasil, né? E você entrou lá super novinho também, né, Pedro? Sim, eu entrei com 20 anos como estagiário, me apaixonei rápido e lá fiquei. E quando você entrou, você estava entrando para um negócio que era muito novo no Brasil ainda, né? Era muito novo o conceito de fundo de investimento de ações, de gestor independente. Era basicamente a gente, a Dínamo, como referências. Foi muito apaixonante desde o início. Tanto o aspecto de filosofia de investimento, que eu já achei incrível desde cedo, e também o sistema de uma gestora de equities por partnership, as pessoas, tipo, o jeitão das pessoas e o quão apaixonadas elas são por investimento. Isso foram coisas que eu consegui sentir desde cedo e que me deixaram apaixonado pela IP e me fizeram continuar na IP até hoje. Que legal. Eu gosto muito de gestor de ações contando causos, né? Falando histórias em que já investiram, porque eu acho que isso ajuda muito a entender a filosofia e o ofício de vocês. Então, a primeira coisa que eu queria que você contasse é um grande acerto, o seu maior acerto, ou o maior acerto seu nesse histórico aí de IP. Tem muitos investimentos que eu tenho um carinho grande de lembrar. Assim, meus primeiros investimentos no Brasil, no setor de papel e celulose, Aracruz, Suzano, VCP, foram investimentos legais. E o meu primeiro investimento no exterior, que foi na Apple em 2003, também na época que a Apple valia o caixa só. Nossa. Tipo, valia 5 bilhões de dólares, que era o valor do caixa. São memórias muito legais, mas eu acho que para você pensar qual o melhor investimento, não pode ser simplesmente o que mais subiu ou o que você mais tem carinho. Tem que ser algo que realmente produziu resultado. E não adianta subir pra caramba se você botou um pouquinho só do fundo porque você morreu de medo do risco daquele negócio. E se você olhar os últimos 10 anos do IP Participações, a maior atribuição positiva foi Google. Porque foi uma posição que a gente manteve grande por muito tempo e que rendeu 20% ao ano em dólares. Então, de 2016 foi o momento que a gente começou a montar essa posição que existe até hoje. A gente montou de 2012 até 2014, ou até foi até mais cedo, talvez 2010 até 2014, fechou, e depois reabriu em 2016, e a posição segue no portfólio até hoje. Hoje, em fevereiro recente agora, a gente reduziu ela bastante. Olha. Até é interessante falar disso hoje, falar dessa posição hoje por isso. E por que vocês reduziram? Porque a gente está encontrando hoje um contexto para a empresa mais difícil, mais desafiador, que faz com que quando a gente olhe para frente nos próximos 3, 5 anos, a gente veja que talvez o retorno não esteja tão assimétrico a nosso favor quanto estava antigamente. E aí são vários elementos, a gente pode entrar aqui. Eu acho que nessa fase do crescimento de inteligência artificial, os competidores estão mais escalados e por terem mais escala,
eles são capazes de roubar mais uso do Google. É engraçado que a gente estava conversando aqui antes de você chegar exatamente sobre isso, de como a gente não faz mais, né, Deco? Como a gente não faz mais pesquisa no Google, a gente faz para o ChatGPT, que é completamente diferente. Lá a gente conversa, a gente se sente até abraçado, né? A gente, Sim. Ele é um pouco mais carismático do que o Google neste momento, pelo menos. Sim, e o Google tem todos os elementos para fazer um ChatGPT ainda melhor que o ChatGPT. Só que aí eu acho que entra o segundo problema, que eu acho que a cultura da empresa não está no seu melhor momento, a capacidade de execução da empresa não está no seu melhor momento, a capacidade de criar produto a partir da pesquisa científica que eles têm, pesquisa de tecnologia que eles têm, que é muito boa, acho que não está no melhor momento. Então isso diminui a nossa confiança de apostar que eles vão cortar o queijo, tendo a faca e o queijo na mão. E por último, a gente está passando por uma fase de definições de antitruste que eu acho que podem assustar um pouco. Você tem alguns processos americanos relevantes rolando. Um é sobre o negócio de busca, o monopólio de busca, especialmente nos contratos com o Safari da Apple e o Android, de exclusividade e default, né, o padrão de buscador. E um outro é com relação ao negócio deles de network, que chama, que é o de tecnologia de propaganda. Aquele sisteminha, originou naquele sisteminha que você colocava uma caixinha com anúncios do Google no seu próprio site e o Google te pagava por colocar anúncios no seu site. Mas hoje em dia é uma coisa muito mais sofisticada que isso. Então, essencialmente, a gente deve ter uma resposta esse ano, provavelmente em agosto, e já com alguns sinais em abril, durante o julgamento, de quais vão ser os remédios do negócio de busca, do processo com relação à busca. E um dos remédios pode ser impedir o Google de pagar qualquer tipo de remuneração para ser o buscador padrão, tanto do Safari quanto do Android. E se isso acontecer, você vai colocar a Apple numa situação difícil, porque você vai chegar para a Apple e dizer, olha, esse pagamento aqui, que é mais ou menos uns 15% do seu lucro, não vai poder mais acontecer. Você pode colocar o Google sem receber nada por isso. Ou você pode arrumar uma outra solução. Eu acho que a propensão da Apple de arrumar uma outra solução, que pode ser desde colocar o Bing, ou com a Microsoft criar uma solução com a marca da Apple. Com a Microsoft e o ChatGPT, tem várias opções na mão da Apple. Nenhuma vai ser tão rentável imediatamente quanto a do Google, mas pelo menos a empresa vai tentar recuperar uma parte desse dinheiro. Isso não vai se materializar ainda esse ano, mas porque o Google pode apelar à decisão do juiz. Então esse negócio deve durar mais uns 2, 3 anos para se concretizar, se for acontecer de fato. Mas acho que só essa discussão de você imaginar o Google perdendo esse fluxo de demanda cativa que ele tem hoje e tendo que reconquistar esses clientes todos no momento em que você tem tantas alternativas, eu acho que já cria uma certa preocupação maior com relação ao negócio. Acho que continua uma ação bem barata, uma empresa que tem ativos fantásticos, pessoas fantásticas, pesquisas maravilhosas, produtos com amplo uso, assim, acho que são 7 ativos com mais de 2 bilhões de usuários mensais. Então, assim, eles ainda têm muitas ferramentas para competir, por isso que a gente não eliminou o investimento, mas hoje está além da 10ª posição por causa dessas preocupações. Interessante. Eu não vou resistir a puxar um fio de inteligência artificial aqui. Claro. Tem outras posições em carteira hoje que você acha que se beneficiam desse avanço da inteligência artificial? Eu acho que Microsoft... Eu acho que, inclusive, o Google se beneficia, mas num lado do negócio, que é o lado de nuvem, né? De serviços de computação para empresas. Né? Esse negócio de nuvem que a Amazon foi pioneira com a AWS se transformou na forma padrão das empresas contratarem tecnologia para rodar os seus serviços. A Amazon é muito forte, a Microsoft é muito forte e o Google é muito forte também. E eu acho que, até agora, esse me parece o nó da cadeia de valor de AI mais claramente vai ser bem sucedido nessa transição. Porque as empresas no mundo inteiro vão querer adotar AI, e elas não vão adotar AI criando um hack. Por exemplo, a Indê não vai ter um hack de servidores para rodar os seus modelos, entendeu? Acho que vão ter algumas empresas muito, muito avançadas que vão querer fazer isso, mas não vai ser algo que vai ser comum. E então vai ser adotado via nuvem. E para ser uma nuvem pública capaz de fornecer esse tipo de produto, de serviço,
você precisa ter uma série de cumprir uma série de requisitos que foram os requisitos competitivos criados pela existência do AWS, depois do Azure e agora do Google Cloud. E eles são tão difíceis de serem cumpridos que uma empresa como o Google demorou anos para conseguir ser rentável nesse negócio, porque eles simplesmente não eram levados a sério pelos clientes. Os clientes olhavam para a oferta da Amazon, olhavam para a oferta do Azure, viam que o Google estava investindo bilhões e bilhões de dólares todo ano e falavam assim, mas você realmente quer fazer isso? Porque são muitos servicinhos, é uma sopa de letrinhas infinita de servicinhos que você tem que ter lá. Porque é uma espécie de caixa de ferramentas tecnológica para o programador da empresa criar o serviço que ele quiser. Sim. E essas ferramentas vão sendo inovadas continuamente. Então você precisa estar constantemente criando novidades e você precisa ter tudo que os outros têm. Então é um processo de desenvolvimento muito custoso, muito demorado e que precisa ser financiado com receita dos clientes. Se você tem escala, você consegue financiar esse investimento. Se você não tem escala, fica muito difícil. O Google não tinha escala, mas tinha o Search para financiar esse investimento e conseguiu passar da arrebentação. Mas eu acho que é muito difícil outros passarem na escala desses, tá? Eu acho que lateralmente, CoreWeave, Oracle vão conseguir fazer alguma coisa e participar do crescimento, mas na abrangência que esses players têm, eu acho que vai ser muito difícil. Então, a adoção de AI, que vai ser um processo competitivo de adoção, porque toda empresa vai ter que adotar AI, porque senão a empresa do lado adota e ela vai deixar de ser competitiva. Esse processo competitivo de adoção vai criar um novo vetor, acho que de receita para essas empresas, que tem um tamanho de mercado ainda muito indefinido e pode ser muito grande, porque até hoje elas são fornecedoras de ferramentas de produtividade. Eventualmente elas podem se transformar em fornecedoras de mão de obra digital. E mão de obra digital meio que não tem fim. E se a mão de obra digital mais inteligente que muitos humanos, ou que a maioria dos humanos, caramba, qual é o fim dessa demanda? Sim. É um processo que pode ser gigantesco para esses negócios. Eu tenho visto muito emprego de inteligência artificial e até recentemente eu fui num evento de marketing digital que só tem realmente quem já faz muita receita no digital. Muita gente trocando um atendimento pela inteligência artificial e ensinando ela. Eu vi uma inteligência artificial com sotaque mineiro ligando para clientes para confirmar um agendamento de uma reunião de vendas, né? E de um nível que, assim, eu não perceberia, que é as pessoas começando a colocar um tempinho entre as respostas dela, porque o ser humano não é tão rápido e aí causa uma desconfiança, né? Aplicações muito práticas, né? Eu uso muito para organizar as ideias, eventualmente, de vários documentos e chegar em algo que me ajude a produzir conteúdo, né? Parece uma revolução mesmo, né? Eu acho que é uma revolução. Obviamente que ainda tem defeitos, mas vai ter defeitos, não tem jeito. Agora, as pessoas têm que adotar, porque com defeitos já tem muita utilidade, e se você souber lidar com os defeitos, você consegue receber os benefícios. E as outras pessoas vão adotar, então todo mundo tem que adotar, não tem muita saída. Tem que aprender a usar e acabou. Boa. Só para amarrar a Google, você tem uma ideia de quanto custava na época que vocês começaram a comprar e agora? Eu sei que ela subiu exatamente 20% ao ano, desde 2016, em dólares, e que a gente pagou 20 vezes lucro quando a gente comprou e vendeu agora recentemente por 20 vezes lucro. Então foi essencialmente o crescimento do lucro da ação que nos carregou ao longo desse tempo. E isso é muito legal porque Google parece uma empresa meio óbvia, né? Tipo assim, cara, lógico que você comprou o Google, você ganhou dinheiro, mas por que uma empresa tão óbvia fica disponível no mercado dessa maneira? E a verdade é que, primeiro, o óbvio é ótimo, tá? A gente adora uma coisa óbvia. Óbvio que dá dinheiro, tá bom. Mas o segundo é que, às vezes, não é tão óbvio quanto parece. E é barato porque as pessoas têm preocupações. Quando a gente comprou, existia uma preocupação do crescimento do Facebook. O Facebook estava crescendo e tomando muito orçamento de propaganda. Então existia uma visão, poxa, talvez o Google vai perder market share. As pessoas esqueciam que era perdendo market share, mas crescendo muito ainda. Tinha uma preocupação de que talvez Search já estivesse saturando. E essas foram as preocupações iniciais. No meio do caminho surgiram inúmeras preocupações que mantiveram o preço da ação sempre num patamar muito razoável. E às vezes davam oportunidades para a gente aumentar a nossa posição
em condições muito favoráveis. As ações oscilaram entre 15 vezes lucro e 25 vezes lucro, mais ou menos, nesse período. E aí toda vez que as pessoas panicavam, a tendência era comprar mais. A gente buscava sempre, obviamente, se debruçar mais ainda na tese para entender se era realmente um problema crível e tipo, que ia dar frutos ruins para a companhia, ou se era um pânico momentâneo que ia dissipar. Então teve a Apple arrancando mais dinheiro da empresa com esse contrato do Safari no meio do caminho, teve antitrust na Europa, legislação de antitrust. Eu tive que ficar uma espécie de especialista de antitrust, né? Porque antitrust europeu, antitrust americano, legislação de antitrust nos Estados Unidos. A gente teve que mapear todo esse horizonte de riscos para a empresa. E acho que a última foi essa questão de inteligência artificial. Quando o ChatGPT foi lançado, as ações começaram a passar por um período muito ruim e deu uma oportunidade de compra muito boa. E nos últimos, 2 anos, a empresa... E uma das nossas teses era que, primeiro, ia demorar para esse negócio ganhar escala. Depois, a empresa tinha a faca e o queijo na mão, então ela podia cortar o queijo. A gente continua a achar que pode cortar, mas tem ficado mais frustrado com a demora. E por último, uma coisa que a gente sempre via no Google era uma empresa gorda. Uma empresa que tinha uma capacidade de cortar custos assim, relevante. E foi uma coisa que a Meta fez, o Zuckerberg resolveu fazer a partir de 2022 e ajudou muito as ações. A gente via o Google vai fazer isso do jeito dele, um pouco mais gradual, um pouco mais lento, mas é uma ferramenta na mão para produzir rentabilidade. E eles de fato fizeram isso nos últimos 18 meses e ajudou muito as ações. E culminou nesse ponto em que a gente conseguiu reduzir a nossa exposição. E aí esse é um outro elemento que me preocupa hoje. Eu acho que a empresa já usou bastante desse benefício e hoje ela precisa investir em despesa, como pesquisa e desenvolvimento, precisa investir em infraestrutura, ao mesmo tempo em que ela está sendo ameaçada tecnologicamente e está tentando gerenciar esse lucro. Então é um desafio, as contas estão mais apertadas, ela não tem mais tanta flexibilidade assim. Eu acho que ainda tem gordura, vai conseguir cortar, mas eu acho uma equação um pouco menos assimétrica a nosso favor. Legal. Isso tem um gancho interessante com a decisão que vocês tiveram lá atrás. Estou procurando aqui. Quando foi exatamente que vocês começaram a operar ações lá fora? Nos fundos locais foi em 2008, na IP foi em 2001. A decisão de também começar a investir lá fora e procurar essas empresas que são as melhores empresas do mundo, né? Seja aqui ou nos Estados Unidos, né? E isso é uma característica muito legal do fundo, porque eu lembro ainda quando o fundo era para qualificados lá atrás, acho que ainda numa época que o qualificado tinha aplicação mínima de 1 milhão, né? Sim, tinha que ter patrimônio mínimo de 1 milhão. Era patrimônio? Eu achava que para você ser classificado, você tinha que ter ativos financeiros de 1 milhão, se não me engano. De 1 milhão. É porque eu lembro que uma época a regra da qualificação ainda tinha um mínimo também super alto. Acho que esse era o profissional. Era o profissional, tá bom. E eu acho que o fundo de vocês tinha mínimo de 100 mil reais na época que eu comecei a olhar. Sim. Antes da gente entrar nas plataformas, tinha. E eu olhava e falava, nossa, que fundo legal. Foi assim, um fundo que eu mesmo tinha vontade de investir, exatamente por esse mix de Brasil e lá fora. Só que aí você está falando de Google, né? E às vezes as pessoas questionam assim, bom, mas como que você, a partir do Brasil, consegue analisar tão bem um ativo lá fora, né? Você tem acesso a esse mesmo nível de informação que um analista que está lá fora tem? Como que você vê esse questionamento? Eu acho que essas barreiras foram sendo quebradas ao longo do tempo. Eu acho que se um investidor americano quer investir no Brasil, não só a questão da língua atrapalha, mas atrapalha o comportamento das empresas no Brasil. As empresas se comunicam de forma diferente com pessoas diferentes aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, as empresas levam muito a sério a questão de fair disclosure, especialmente as maiores empresas e as empresas mais respeitadas. Então, o que você vai ver é que quando sai um resultado da empresa, o mercado sabe junto o que aconteceu. E por isso que a gente tem variações colossais no preço das ações. Então, o caminho para você ser um bom investidor lá fora não é você estar grudado na empresa. Se fosse necessário ter
40 bilhões de dólares sob gestão para conseguir estar perto do Google, eu não conseguiria ganhar dinheiro investindo no Google. Mas o fato é que o Google é uma empresa que respeita o Fair Disclosure e várias outras empresas também. A maioria das que a gente conhece, a vasta maioria, na verdade, quase todas. Aliás, as que não respeitam geralmente não são americanas, mas são um ponto para outro momento. Que acho que é até legal para as pessoas entenderem melhor, né? Uma empresa que é listada em bolsa, que decide abrir capital, ou seja, ter sócios fora da própria empresa, ela tem essa obrigação, né, de transparência e de informar todo mundo ao mesmo tempo. Exatamente. Só que em alguns mercados isso é mais eficiente, como o americano, e em outros menos eficiente. Porque não é só transparência, é você falar a mesma coisa para todo mundo ao mesmo tempo. Porque se você é transparente, você tem muitos documentos públicos e tal, então qualquer pessoa consegue conhecer você bem. Mas tem um grupo que conhece você melhor ainda, porque só para eles você fala as coisas que estão acontecendo meio que ao vivo, você tem um problema. Né? Você tem um problema para todo o mercado que não é esse grupo. Então, esse é o benefício de investir nos Estados Unidos, eu acho. Acho que é um mercado sério nesse aspecto. A outra coisa, então, é que se você quer construir conhecimento, você tem que entender a companhia fazendo o trabalho de sola de sapato. Você tem que falar com muitas pessoas que já participaram da companhia. Então, a gente fala com muitos executivos. É o nosso trabalho favorito para conhecer empresas. Então, eu conversei no Google com muitas pessoas que participaram do topo do corpo executivo. Pessoas que puderam me explicar como é que era a relação do Sundar com o Larry Page. O Sundar é o CEO, né? O Larry Page e o Sergey Brin, que são os cofundadores. O quanto que ele tinha coragem de sacudir as coisas, de tomar decisões ousadas, o quanto que ele era ainda um pouco submisso. São conversas que são essenciais para você entender o DNA da empresa. Conversei com muitas pessoas que participaram do grupo de pesquisa deles, de AI também, para entender quanto que eles realmente são bons nisso. Conversei muito com os clientes, agências de propaganda, e grandes empresas que anunciam com eles para entender quais são as belezas e os problemas de anunciar no Google. Tive que, de novo, falar de sapato também de antitruste, conversar com um monte de professores de antitruste nos Estados Unidos, com lobista americano para entender o processo legislativo, advogados com experiência no lado governamental, né, dos procuradores, né, do governo que estão tentando atacar as empresas, advogados do lado da empresa para ver como é que eles se defendem. Falar com pessoas que têm experiência na jurisprudência nos Estados Unidos para entender como é que o juiz vai decidir isso aqui, qual é o range de possibilidades ali que o juiz pode usar na sua decisão, dadas as motivações do juiz e dado o jeitão dele, histórico, e a situação específica, e as perguntas específicas da situação. Acho que, no fundo, você tem que conhecer profundamente o caso. E profundamente o caso, você tem que se dedicar por muito tempo numa mesma ação. E aí isso tem a ver com a nossa seletividade. A gente busca ser muito seletivo na IP. A gente não quer investir num negócio que a gente vai comprar uma vez e subiu, ganhei dinheiro. 3 meses depois eu vendi, ou 1 mês depois, sei lá, vendi e nunca mais investi porque eu acho aquela empresa super problemática. Eu quero ter um grupo de empresas no nosso universo de investíveis que sejam empresas que eu queira conviver durante muito tempo. Seja porque elas estão no portfólio ou porque elas são candidatas ao portfólio. E se eu convivo com elas durante muito tempo, a cada mês eu estou aprofundando meu conhecimento sobre essas empresas. Estou conhecendo ela melhor e me preparando melhor para os momentos em que elas vão ser injustiçadas. Porque isso é muito legal no mercado americano e acontece no Brasil de forma diferente. Obviamente acontece no Brasil, mas no Brasil a gente tem um ruído macro que é preponderante. Assim, o que o governo está fazendo domina, acho que, o valuation das empresas mais ainda do que está acontecendo especificamente no ambiente competitivo e tal. Então é um fator talvez mais relevante até de ruído do que... por exemplo, hoje o Brasil inteiro está barato, porque tem um fator governamental afetando isso. Mas nos Estados Unidos, mesmo num mercado mais justo ou não tão barato, você pode encontrar ótimas oportunidades porque o pessoal resolveu pegar para Cristo uma empresa. Assim, essa daqui tá ferrada por causa disso, agora tem esse problema aqui, esse competidor que vai atropelar ele. E tem muito essa cultura do vencedor e do perdedor. E você tem muita participação do público na bolsa. Então, o público
às vezes com um conhecimento mais superficial participando da bolsa, muita mídia fazendo ruído em cima da bolsa, mídias sociais fazendo ruído também em cima. Então, as narrativas elas pegam e de repente você cria um consenso de que uma determinada empresa vai para o vinagre e às vezes é uma empresa sensacional que você gastou muito tempo estudando e fala assim, não vai não, eu vou comprar. E isso é tão frequente que dá contínuas oportunidades no mercado americano. Isso é muito legal. E aí já entra um pouco em outro ponto, que é a questão da gestão passiva, né? Que tem muita gente que defende de fato que a gestão passiva, o tal do ETF, você seguir um índice lá fora seria melhor porque o mercado é muito eficiente. Você está falando que não, que existem ineficiências. Eu acho que existem muitas ineficiências, mas para você capturar essas ineficiências, você precisa estudar muito e se dedicar muito e ter uma estratégia muito clara. A gente não busca conhecer tudo nos Estados Unidos. Se a gente buscasse conhecer tudo, a gente não conheceria nada. A gente é muito seletivo. Se você for olhar até o portfólio, nosso portfólio no exterior, ele tem 3 tipos de empresas muito claras, assim, que a gente aprendeu ao longo dos últimos 20 anos, que são tipos de empresas que a gente gosta muito. Então, empresas que se beneficiam de efeitos de rede. Então, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp. As pessoas estão no WhatsApp porque todo mundo está no WhatsApp. Se você criar um WhatsApp 2, ninguém vai estar no WhatsApp 2 porque ninguém está no WhatsApp 2. A mesma coisa serve para o Instagram, para o Facebook, serve para o YouTube. Se você não tem um YouTube sem criadores de conteúdo. E não tem criadores de conteúdo sem consumidores de conteúdo. Então, é muito difícil você remover o YouTube da posição que ele está. Mas isso serve também para serviços financeiros. A Visa e a Mastercard são as bandeiras de cartão de crédito e débito que são muito difíceis de serem removidas do sistema porque elas estão no centro de um mercado global de trilhões de dólares. Você pode substituir a Stone, você pode substituir a Cielo, mas você não vai substituir a bandeira, porque a bandeira está no centro de tudo. Você também tem isso em outros tipos de negócio, por exemplo, negócio de viagem, o Airbnb. O Airbnb é um negócio que tem de um lado locatários de imóveis e do outro proprietários de imóveis. Quanto mais locatários, mais proprietários você atrai, e vice-versa. Porque o locatário ele quer a seleção, ele quer ver um monte de imóveis disponíveis quando ele entra no Airbnb. Vocês têm ainda na carteira? A gente tem. Então esse é um grupo. O outro grupo são empresas que reinvestem muito bem seu capital. E aí tem negócios que são desde a Berkshire, que, poxa, não precisa explicar muito, mas tem empresas muito específicas. Uma empresa de peças de avião que continuamente compra fabricantes de peças de avião e faz isso maravilhosamente bem. Empresas que compram software vertical, né? Software de gestora, software de padaria, tal, que também são micro-monopólios regionais. E faz isso também maravilhosamente bem e seguidas vezes. Tem uma dessas empresas, a Constellation Software, que comprou, acho que no último ano, mais de 100 empresas. Então faz isso sistematicamente e muito bem. Tem empresas na Suécia que fazem isso. Eu vou semana que vem para a Suécia para falar com empresas que fazem isso a partir da Suécia, porque curiosamente na Suécia existe uma cultura muito legal de empresas que fazem isso, assim, um grupo de empresas que faz isso maravilhosamente bem e geralmente em negócios industriais europeus, especialmente nos nórdicos, mas também no resto da Europa. Então é bem interessante esse mundo também das empresas que reinvestem bem o capital. E, de certa forma, você delega o capital para elas e deixa elas reinvestirem continuamente. E, de novo, são empresas que a gente consegue conviver por muito tempo, né? Porque elas estão continuamente crescendo a PG dela, a progressão geométrica delas, aos pouquinhos. E o último grupo, negócios de mídia, que também são negócios que, quando ganham escala, é muito difícil de você tirar eles do jogo. Então, a Netflix, por exemplo, é muito difícil você tirar a Netflix hoje do negócio de streaming, porque ela tem mais de 300 milhões de assinantes que ajudam ela a financiar 17, 18 bilhões de dólares de conteúdo, de gasto de conteúdo ao ano. Se você vai competir com o Netflix, você precisa gastar essa grana, só que você precisa gastar a grana do que a Netflix gastou no passado, porque ela tem todo o estoque que ela investiu em todos os outros anos, e você precisa financiar isso de alguma maneira. Então é super difícil competir com a Netflix. A mesma coisa acontece com o negócio da Universal Music, que é um negócio que tem 35% do mercado de música e o Spotify, o Apple Music, a Amazon Music são reféns dessa empresa, porque ela tem artistas que são absolutamente indispensáveis para um serviço de música. Então ela dá os termos de como é que vai funcionar, quanto é que essas empresas vão ter que cobrar. Então é uma relação
em que ela tem muito poder. Então, são 3 tipos de empresas que, se você olhar, são 90% do nosso patrimônio, nosso portfólio no exterior. Só que elas são empresas de tipos muito claros que se posicionam em setores muito diferentes. Então, a gente consegue ter um portfólio diversificado do ponto de vista de vetores de risco macro, vamos dizer assim, mesmo em cima de características que a gente gosta muito e acompanha há muito tempo e sabe muito bem como se comportam esses tipos de negócios. Então, é externalidade de rede, empresas que reinvestem o próprio capital e mídia. Isso. Muito interessante. Vamos entrar, então, no maior erro, né? Eu fui puxando avenidas aqui eternas, estava muito interessante, mas me conta um grande erro que aconteceu, com o qual você aprendeu na IP. Eu acho que, de novo, assim, o grande erro não vale ser uma ação que caiu muito, mas era pequenininha. Eu acho que... E até, tipo, os erros acontecem frequentemente, tá? Acho que não dá para ser perfeccionista em investimento. Assim. Você tem que ter humildade e flexibilidade para reconhecer quando você errou e corrigir rápido aquele erro. Mas então, eu acho que o maior erro que eu me lembro, é um erro em que a gente insistiu no erro. Que foi relevante, a gente insistiu. E foi os investimentos que a gente fez no setor de incorporações no Brasil. Isso ali entre 2012 e 2016. Em 2012, o setor já tinha passado por alguns ciclos e alguns problemas, já tinha tido estouro de obra, já tinha tido alguns problemas aqui no Brasil. A gente tinha uma visão de que era um negócio que poderia ser muito rentável, sim, se bem feito, com pessoas alinhadas com seu próprio patrimônio e com track record de fazer um negócio bem feito. Então a gente foi super seletivo, não, vamos pegar os caras que têm o patrimônio alinhado, que conseguiram lidar bem com os estouros de obra, que estão com deles, que sabem fazer. Selecionou e se ferrou. O assunto, o setor só piorou. É um setor muito cíclico, muito alavancado. Existe uma assimetria de informação muito grande entre o investidor e a empresa, porque a contabilidade é complexa pra caramba, e muitas vezes o que importa não está disponível na contabilidade. E por mais que você faça checagens laterais, tem elementos que você só consegue estando absolutamente dentro da empresa. E eu acho que um outro elemento também que é muito problemático nesse setor é que, por ser muito cíclico, muito alavancado, por ser uma compra tão importante para a vida das pessoas, uma crise é sentida muito mais forte nesse segmento do que em muitos outros. E além disso, muitas vezes as decisões regulatórias vão ser contra as empresas por ser tão importante para os indivíduos. Então, nessa época, uma coisa que foi muito problemática foram os distratos. A pessoa comprava, começava a pagar pelo imóvel, via que o preço estava caindo, era uma crise, desistir. E a empresa era obrigada a pagar muito, quase todo o dinheiro de volta para a pessoa. Só que muitas vezes a empresa estava no meio da obra. E eu falei assim, vou tirar de onde o dinheiro dessa obra? Então, isso começou a ser um problema muito sério e a gente estava... Foi exatamente o período que a gente estava no ápice da euforia da Dilma em 2012, e que foi um período que a gente começou a investir no exterior, porque a gente achava os valuations aqui muito altos. Só que a gente olhava para esse setor e falava assim, cara, esse setor está muito barato. E já passou por uma crise, talvez dê para a gente investir. E a gente encerrou os investimentos em 2016, meio que jogando a toalha, falando assim, cara, esse negócio não vai ficar bom. E de fato, o retorno depois disso foi horroroso. Para a maior parte das empresas no setor, inclusive as que a gente tinha investido. E a gente mais perdeu dinheiro com a empresa que a gente mais confiou. A gente falou assim, esses caras são realmente alinhados, eles são realmente sérios, eles estão tomando cuidado e tal. E a gente foi adicionando em preços cada vez mais baixos e isso foi contribuindo para um retorno cada vez pior. Que era quem? Foi a Elbor. Tá. E é um pessoal de fato muito legal. Mas chegou um determinado momento a gente falou assim, cara, talvez esse negócio não seja pra gente. A gente hoje não investe mais em incorporadoras. Até por uma questão de seleção de tempo. Quando você tem a alternativa de investir no exterior e você tem tantos negócios com características tão favoráveis, vale a pena você alocar o seu tempo naquilo que tem mais capacidade de te dar bons retornos
na integral do tempo, né? E não só em momentos específicos, que eu acho que investimentos em incorporadoras podem dar muito dinheiro nos momentos certos. Mas quantos vão ser esses momentos dentro da tua história de convivência com aquele ativo? Então é uma razão para a gente hoje em dia não gastar muito tempo com o setor. É interessante que aqui a gente acabou pegando uma parte muito sexy de investimento em ações, você falou de Google, de Netflix, de Universal Music, de Airbnb, tudo lá fora. Sim. E aí a gente vem para o Brasil, no caso do exemplo, por coincidência, com uma ação ruim. E aí eu trago o último relatório de vocês, né, inclusive a IP faz excelentes relatórios, leiam no site deles, que se chama Cultura Dopamina, e que vocês estão numa fase em que vocês olham e falam assim, olha, parece que agora estamos vendo oportunidade no Brasil. E enquanto você foi falando, eu fui pensando, nossa, para vocês que conseguem ver um universo tão amplo, e eu tenho recebido cada vez mais perguntas assim, mas a Bolsa Americana andou muito nos últimos anos, não é melhor a gente largar logo o Brasil aqui e vamos para onde está dando dinheiro? E vocês vêm com a carta exatamente no sentido contrário, vamos olhar para o que está largado? Uhum. Me conta um pouco sobre isso, como foi essa decisão e como isso se reflete no portfólio hoje. A gente acha que o melhor arranjo para você investir no Brasil é um arranjo em que você tem a opção de investir no Brasil e não a obrigação. O Brasil é um mercado muito cíclico e com alternativas limitadas de investimento. Não tem infinitas alternativas. Você tem poucas alternativas, especialmente alternativas de qualidade. Então, você ter a obrigação de ter 100% do seu portfólio de equities, de um fundo de equities, em ações no Brasil, vai te levar para o erro em algum momento. Seja porque você quis insistir nas melhores empresas, mesmo quando o valuation saiu do ponto razoável, seja porque você resolveu, pelo preço alto, começar a comprar negócios piores, que são piores mesmo e vão te dar dor de cabeça, seja porque você teve que insistir em ficar em caixa porque era a única alternativa. Eu acho que caixa é uma alternativa, talvez seja melhor, mas até certo ponto, né? Não dá para você só fazer isso. Então, ter a disponibilidade de investir no exterior em negócios excepcionais, eu acho que é fantástico, acho que é muito útil. E eu acho que ainda é um pouco tabu no Brasil, acho que está se tornando cada vez menos, mas eu espero que a gente, com o tempo, entenda que realmente faz sentido e é muito útil. Quando a gente olha para o exterior primeiro, tá, o que a gente vê? A gente vê um mercado que se recuperou de 22 até hoje muito bem, sabe? Então, em 22 o mercado estava muito descontado, muito barato. E hoje em dia eu diria que está justo para um pouco caro. Acho que em janeiro deu uma esticada boa, a gente até levantou caixa no nosso fundo que investe só no exterior, que é o Atlas. A gente terminou fevereiro com 15% de caixa, que é o máximo razoável para o fundo pelo mandato dele. Então a gente vê, cara, o mercado americano não está barato, está mais para caro. Só que quando você olha para os negócios, o horizonte de crescimento dos negócios é muito longo. Os mercados são muito grandes e as transformações em que essas empresas estão passando são transformações que você vai olhar daqui a 5 anos, vai olhar e falar assim, acho que tem mais 5 anos. Então você não necessariamente precisa ter compressões de múltiplo de negociação relevantes. Você pode olhar daqui a 5 anos e falar assim, vamos supor, um negócio está negociando 30 vezes lucro hoje. Você pode olhar daqui a 5 anos e falar assim, é 30 vezes. Por que é 30 vezes? Porque o retorno sobre capital é colossal, 70%, 80%, porque o mercado é gigantesco, porque o lucro por ação cresce 15% ao ano, então as pessoas olham e falam, dá para ser. Dá para ser 30 vezes lucro. E se você tem um negócio que cresce 15% ao ano em dólares, o seu lucro por ação, e manteve o múltiplo nesse período, você teve um retorno de 15% ao ano em dólares. Se você faz o hedge cambial hoje e traz essa exposição de dólar de volta para o real, você ganha quase 7% ao ano hoje. Então você está falando de 15 mais 7, você está falando de 22% ao ano para estar investido numa ação lá fora do Lula, longe do risco Lula, do risco de fiscal. É isso. Aí você vem para o Brasil. O que a gente sempre achou no Brasil? As pessoas pagam demais pelo retorno potencial desses ativos. Essa combinação de CDI, né, pelo carrego, mais o retorno embutido nesses negócios fantásticos lá de fora. Eu não estou falando de negócios tipo desconhecidos e que vai de repente dar muito certo ou muito errado. Estou falando de negócios
como o Google, como o Meta, como a Amazon, como a Microsoft. Tipo, negócios conhecidos, como o Visa, Mastercard, que a gente mencionou aqui. Cara, isso aqui tem que ser mais barato. E a gente passa, às vezes, por períodos de euforia aqui no Brasil, como foi em 2019, em que as pessoas realmente perdem a referência e começam a pagar múltiplos de 25, 30 vezes em negócios brasileiros que não têm as características dos negócios lá de fora. Não tem esse retorno sobre o capital, não tem essa longevidade do crescimento. Um dos problemas do mercado brasileiro é que o mercado é relativamente pequeno, consumidor. Então as histórias saturam com uma certa rapidez. Então quando você cresceu 5 anos, você olhou para mais 5, não sei, eu acho que tem que ter compressão de múltiplo. Quando a gente olha hoje, a gente fala, realmente a gente está sendo recompensado por investir no Brasil. A gente está com a NTNB nos níveis mais altos aí dos últimos 15 anos, está mais alto até ou muito próximo ali do pico da crise do impeachment da Dilma. Quando eu me lembro assim, dos valuations de 2008, eu falo assim, cara, tá mais barato que 2008. Quando eu me lembro de 2002, assim, na crise do Lula, quando eu entrei na IP, eu acho que está mais ou menos naquele patamar de desilusão. Assim. Não só o juro real está muito alto no Brasil, que serve como taxa de desconto para as ações, então deprime as ações, mas o prêmio que se paga em cima desse juro está muito alto também. No Brasil, nas contas que a gente faz, que pega um grupo de empresas que a gente gostaria de investir para calcular o risco de equities que está embutido nelas, a gente sempre encontrou um prêmio por volta de 3%. Hoje a gente está falando de um prêmio de 5%, 6%. Que é o quanto você ganha acima de ficar num CDI, por exemplo, no custo de oportunidade. Exatamente. Qual é o prêmio de risco que você está recebendo via retorno para estar em equities, que é uma coisa volátil e tal. Esse prêmio de risco no Brasil, historicamente, na nossa visão, foi muito baixo, foi 3%. Hoje está 5%, 6%. Então a gente tem muitos elementos que fazem as ações estarem muito baratas hoje em dia. E a nossa cabeça vamos investir com muita solidez no Brasil. Não é comprar as coisas mais descontadas que podem dar a maior pancada quando as coisas melhorarem. Porque você pode ficar pelo caminho com essas histórias se você tiver um problema mais prolongado no Brasil. A gente ainda está lidando com uma situação que é a luz no fim do túnel numa troca de regime econômico nas próximas eleições. Só que não está claro ainda quem que vai concorrer, não está claro ainda quais vão ser as armas dos incumbentes para realmente se manterem no poder e continuar com esse tipo de política. Não está claro o quanto de heterodoxia eles vão fazer no caminho para conseguir segurar a inflação a duras penas e maluquices econômicas para conseguir ir bem no pleito. Então tem muita água para rolar nesses 18 meses. Por isso que a gente não está 80%, 90%, 100% no Brasil. A gente está ultrapassando 40% agora. O resto é ação americana. Ação exterior. E caixa. Muito pouco caixa. Lembrando que você explicou um pouquinho, mas que essa exposição não necessariamente é totalmente dolarizada, a parte americana. Vocês anulam. Sim, a gente faz o hedge cambial da maior parte dessa exposição. Então, hoje em dia, a gente acha que no Brasil, para investir, você tem que ter o playbook década de 80, década de 90. Assim, eu quero comprar negócios que lidem muito bem com o ambiente inflacionário, com o ambiente recessivo, que consigam aguentar muito bem os solavancos. Isso é o quê? Eu acho que aqui são os bons bancos no Brasil. Tá? O Itaú, por exemplo, acho que é um desses. Empresas como a Energisa Equatorial, de distribuição elétrica. Shopping centers, bons shopping centers essenciais, são assim. São alguns negócios que a gente acha que são realmente feitos para o Brasil raiz, digamos assim. E eu acho que esses negócios vão se dar bem. Se as coisas melhorarem, eles vão se valorizar muito bem, porque quando a gente faz conta hoje em dia aqui no Brasil, você chega a 20 e poucos por cento de retorno nominal implícito, mesmo com esse tipo de negócio. Que é parecido com o retorno que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, você tem mais chance de perda de múltiplo do que você tem aqui no Brasil. Na verdade, nos Estados Unidos você está vendo esse tipo de retorno se os múltiplos ficarem estáveis. Você pode ter um de-rating, né? Uma perda de múltiplo ao longo do tempo que faça com que o seu retorno seja menor. Acho que o risco está mais desse lado nos Estados Unidos.
Aqui é ao contrário, você está vendo 20 se as condições ficarem iguais. Só que a chance de uma normalização é razoável. Então, se você tiver uma normalização, juros reais mais razoáveis, um prêmio de risco de equities também mais razoável, você pode ter uma valorização muito rápida. E a gente já está partindo de patamares tão deprimidos que mesmo que as notícias sejam ruins ao longo desses próximos 18 meses, elas podem ser não tão ruins quanto esperado. E aí as ações vão se valorizando gradualmente. E se forem piores que o imaginado, que o precificado, a gente ainda tem bastante munição para continuar a investir aqui no Brasil, para continuar a aumentar a nossa exposição, se a gente achar que a gente está sendo adequadamente remunerado pelos riscos. Então é isso, assim, a gente não está aqui para dar a pancada do milênio, a gente está aqui para compor capital ao longo do tempo com ativos que a gente acha que são muito seguros e com muita capacidade de gerar esse retorno contínuo, né? Tanto lá fora quanto aqui. Lembrando que aqui na Indê a gente recomenda fundos de ação para pelo menos 5 anos, de preferência para mais, para aposentadoria mesmo. Uma boa carteira de fundos de ações com diferentes perfis, né? Pedro, você falou que vocês estão então por volta de 40% Brasil hoje. A quanto vocês chegaram no menor nível? O mínimo foi por volta de 20%, que foi ali no início da pandemia. E vocês foram recompondo, e quando que vocês começaram a diminuir um pouco os Estados Unidos e aumentar? O mais relevante de redução dos Estados Unidos foi final do ano passado, início desse ano. Assim, essa alta de janeiro nos Estados Unidos nos motivou muito a fazer essa troca mais aceleradamente. E agora, nesse momento que a gente está conversando, a gente vê muita conversa sobre a política tarifária do Trump prejudicar realmente o crescimento econômico americano. Isso tem se refletido em queda de bolsa. Eu sei que vocês olham muito a realidade da empresa em si, mas isso afeta de alguma forma as decisões de vocês? Por enquanto não, tá? A gente olha e a gente, por exemplo, como eu falei, terminou fevereiro com o máximo de caixa no nosso fundo que investe no exterior, o Atlas, que investe só no exterior. E a gente tem gradualmente recomposto. Tá? Já estamos em 88% de exposição, então consumimos já 3% nessa queda. Eu acho que a gente está passando por um freio de arrumação nos Estados Unidos, com as pessoas entendendo o que o Trump quer fazer com essas tarifas e qual é o nível de dano que isso vai produzir. Eu ainda acho que os negócios em si não têm grandes problemas. Os nossos negócios não são muito afetados diretamente por tarifas, mas podem ser afetados indiretamente por uma questão econômica, né, de desaceleração econômica. Mas eu acho que mesmo no ambiente de desaceleração econômica, a gente tem muita munição nos Estados Unidos para reanimar a economia se for necessário. Então a gente ainda tem um Fed com muito juro para cortar. E a gente tem um Trump que eu acho que não é insensível a um colapso da economia americana. Então ele pode estar hoje falando grosso, e ele ele se considera um bom negociador e gosta de falar grosso nas negociações dele. E eu acho que uma das razões que o mercado caiu essa semana foi ele dizendo que talvez a gente tenha dor de fato, pelo menos por um período, mas eu não acho que ele seja absolutamente insensível. Então, vamos ver. Eu acho que os negócios estão ficando mais interessantes e a gente está gradualmente aproveitando. E aí, só para todo mundo entender, o fundo que a gente fala que está uns 60% lá fora, 40% aqui é o IP Participações Exato. IPG. Isso. Certo. Que é um recomendado nosso e que não tem mais mínimo de 100 mil, agora tem de R$1.000. E eu briguei bastante por isso. Briguei não, porque lá não precisa brigar, eu pedi. Isso aí. Lá deu para... Né, a Carol tá ali, foi com gentileza, né, Carol? Porque é um fundo acessível para as pessoas investirem nesse misto de empresas de qualidade no Brasil e lá fora. Lembrando que a nossa recomendação é independente, então eu falo porque realmente é aprovado aqui na nossa análise. Pedro, queria trazer um pouquinho da carta mais para a gente amarrar essa parte de cenário que vocês falaram da dopamina, né, e do quanto que a gente acaba se sentindo estimulado por uma
querer sempre recompensas positivas, né? Vocês até trouxeram na carta a frase do Warren Buffett, que ele falou em fevereiro do ano passado, vou até citar aqui que eu achei muito legal, que ele falou, seja qual for a razão, os mercados apresentam agora um comportamento muito mais semelhante ao de um cassino do que quando eu era jovem. O cassino agora reside em muitas residências, trabalha diariamente com os ocupantes. Vocês falaram sobre as apostas, que se tornaram grandes vícios também para muita gente aí, né? Esse mercado que as pessoas querem estar sempre ganhando. Como é que vocês fazem para manter essa disciplina lá na IP de lidar bem também com os momentos de perda e não só manter, mas comprar no momento de perda? Pô, isso é super legal, porque isso é uma construção e são várias camadas. Acho que a primeira camada é você ter uma filosofia de investimentos muito sólida. Por exemplo, a dissociação entre valor intrínseco do negócio, quanto que a empresa deveria valer, e o preço de mercado é um desses elementos. Se você acha que toda vez que a ação cai, você perdeu dinheiro, você errou, você vai ficar numa ciranda emocional maluca. Então, se você é um estudioso que é capaz de dizer quanto aquele negócio deveria valer e é capaz de identificar se algo realmente mudou na hora que a ação está caindo ou não para você poder comprar, eu acho que já é um grande passo. Depois, que tipos de negócio você se propõe a fazer, a investir? Se você investe em qualquer tipo de negócio, você pode estar investindo em coisas que são muito imprevisíveis por natureza. Então você pode ter muitas surpresas negativas que são razão para você sair correndo. Se você investe em negócios muito bem selecionados, que são de altíssima qualidade, a capacidade de sobreviver a solavancos, a resiliência desses negócios é tão grande que a chance das crises serem momentâneas e não razões para o fracasso perene é grande. A chance é que a grande probabilidade é que as coisas vão se normalizar depois ou que a empresa vai conseguir trabalhar uma solução para aquele problema. Depois, então, filosofia, tipos de empresa que você olha, como é que você organiza isso num portfólio? Qual o tamanho que você tem dessas ações? A gente busca na IP estar sempre com um tamanho que a gente fique feliz que suba, porque a gente capturou o crescimento do investimento, mas feliz que se cair também, porque a gente tem espaço ainda para aumentar a exposição numa injustiça eventual de mercado. Isso é por volta de... Depende muito da situação, porque você pode ter uma situação em que, dado o nosso patamar de conhecimento, dado o tipo de negócio, isso é 3%. Pode ser que uma outra é 6%, pode ser que a outra é 10%, pode ser que, nas muito raras, 12%. Então, Google foi uma posição que ficou entre 8% e 12% do fundo ao longo de 9 anos. E por isso que foi tão relevante para a rentabilidade do fundo. Foi um rendimento alto numa posição relevante durante muito tempo. Mas não é também que no momento que vocês olharam e falaram, nossa, isso está muito legal, vocês jogaram para 50% da carteira? Não dá para fazer isso porque a gente está lidando, pelo menos na nossa visão, tá? Tem investidores que gostam de fazer isso. Mas na nossa visão, a gente ainda está lidando sempre com um mundo que tem incertezas grandes. Coisas loucas podem acontecer. E se você não se prepara para coisas loucas antes que elas aconteçam, você vai ter que sempre ficar corrigindo problemas sérios. Por exemplo, uma pandemia, né? Cara, quem ia prever uma pandemia? Mas aí tem outras camadas, porque você fez o portfólio, mas em que bases você está operando? Quais são os seus incentivos? Como é que é a meritocracia da IP? Ela está me remunerando para olhar o resultado do mês, do trimestre, do semestre, do ano? Ou ela consegue, a filosofia da meritocracia consegue avaliar o bom senso do que eu estou fazendo para o longo prazo? Tem muitas instituições, especialmente as instituições grandes, que têm muita dificuldade de lidar com essa análise. Só do raciocínio por trás das decisões, o processo. E isso faz com que as instituições não consigam investir para o longo prazo. Ficam perenemente no ciclo de curto e demitindo gente porque teve resultado de curto prazo ruim. Então, isso é uma das partes mais difíceis. Se a cultura de incentivos da IP não fosse adequada, não seria possível a gente ter o comportamento de investimento adequado. Depois tem os clientes. Qual é o relacionamento que você fez com os clientes? E por último, acho que tem um relacionamento emocional. Como é que você lida com o fato de que dentro da nossa cabeça tem um réptil que fica com medo quando as coisas começam a dar errado?
E isso é muito pessoal, assim, cada pessoa acho que tem que lidar com isso da melhor maneira que pode. Eu acho que tem muita parte de autoconhecimento, que você realmente se conhecer, tem que fazer terapia, tem que fazer todo tipo de meditação. Eu já fiz terapia freudiana, junguiana e tal, mas já fiz terapia somática também, que me ajudou a curar coisas que eu descobri na terapia freudiana. Eu não conheço essa. Eu faço legal. Freudiana. Pois é, porque na terapia freudiana ou junguiana, o que eu via é que eu conseguia construir o modelo 3D do problema que eu tinha. Pô, eu sinto um negócio esquisito por causa disso. Porque na minha infância aconteceu tal e tal coisa e tal. Tá, legal, agora eu não quero sentir mais. Como é que faz? Uhum. E você continua sentindo. E na terapia somática eu consegui realmente fazer o download dessas histórias e parar de sentir. Uhum. Então esse é um elemento. Eu acho que também tem o exercício, acho que é muito útil. Pô, põe o réptil pra correr. Tipo, corre, meu filho, vai lá. Pô, gasta esse negócio que você tem. Acho que funciona muito. Acho que tem uma boa rotina familiar também, é muito legal. Eu adoro cuidar dos meus filhos. Eu tô com uma filha de 5 meses, eu dou banho nela toda noite, então isso me ajuda a resetar. Você tem 2? Tenho 3. 3. Uma coisa que eu descobri recentemente que é muito boa é sauna. Olha. Sauna dá uma resetada muito boa. Vamos botar o réptil pra suar também. Põe o réptil pra suar, 80 graus lá por 20 minutos, deixa ele sofrer bastante, depois dá um banho gelado que ele vai ficar mais tranquilo. Então assim, eu tenho um compromisso comigo mesmo que eu quero chegar todo dia na IP emocionalmente zerado. Não importa a crise. Se a gente está com o portfólio bem organizado, se a IP está bem organizado, bem organizada, cara, a gente tem que ter a capacidade de analisar as situações racionalmente, sem estar todo travado emocionalmente para a situação. E a gente se prepara do início ao fim para fazer isso direito. Desde, de novo, da filosofia de investimento a como a gente lida emocionalmente com a nossa rotina. Então, é isso. Assim, é assim que a gente faz para ficar com a cabeça no lugar. Porque não é fácil. O mercado está sempre testando as suas convicções. Você vai errar, mesmo fazendo tudo da melhor maneira possível. E você precisa identificar se aquela queda é realmente um erro ou é hora de comprar mais, é hora de apostar, porque o mercado está errado e você está certo. E essa definição, quando você está embebido de emoções ali do momento, seu réptil pode estar querendo ou fugir na hora errada, ou pode estar querendo ir para a briga na hora errada. Então, é muito importante conseguir acalmar o réptil para tomar a decisão direito. Aquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz fala que os neurocientistas viram que a gente reage às perdas como o Homem das Cavernas reagia a um ataque de tigre dente de sabre, né? É muito orgânico, né? Por isso que eu achei muito legal que você está falando de coisas, às vezes, mecânicas mesmo, né? Vamos correr, vamos gastar essa energia em outro lugar, porque a tendência de deixar o cérebro agir sozinho é apertar o botão de sair, né? Das regras de bolso, né? Isso também é super interessante no mercado, é que não dá para ter regra de bolso. Tudo precisa ser pensado com detalhes. E uma das regras de bolso que a gente tem desde bebê é quero mais prazer, quero menos dor. E no mercado, geralmente, a oportunidade está em situações de dor. Está caindo, está sendo ruim para você, mas aquilo ali ficou mais interessante. A possibilidade de ganho é maior dali para frente. E geralmente o que acontece é o contrário. As pessoas perseguem o que está subindo e geralmente o maior ponto de convicção das pessoas são nas maiores altas dos ativos. E o maior ponto de desilusão e desconforto e rejeição dos ativos, que é o que está acontecendo hoje no mercado brasileiro, é nas maiores baixas. Especialmente quando são baixas prolongadas, né? Que realmente você assinou embaixo que não serve, realmente não dá. Pô, quanta gente já falou que o Brasil tá barato e tal, mas é essa a natureza do bicho mesmo. As pessoas vão falar, vai ficar barato e vai demorar. E quanto mais demorar, maior vai ser a oportunidade quando a coisa se recuperar. A gente precisa aprender a domar esse bebê, então. O bebê, o réptil. O réptil, o Homem das Cavernas que foge do tigre dente de sabre. Muito bom. Maravilhoso. Pedro, para a gente encerrar, a gente sempre pergunta aqui, né? Teve um curso de Yale que eu fiz aí na minha passagem para a construção da Indê, que diz que as experiências trazem mais felicidade do que os bens, né? A gente incentiva muitos clientes a não ficarem só acumulando, mas também aproveitarem os
o lado bom do dinheiro, né? Tem alguma experiência que você viveu que você acha que valeu viver? Tem umas legais que eu tenho feito cada vez mais, eu gosto de automobilismo, diversos tipos de automobilismo, corri de kart quando eu era adolescente, fiz rally de regularidade com meu pai também, que gosta de carro antigo, e também gosto de lama, de 4x4. E hoje em dia a minha pegada de lama é a pegada do overland, que é você fazer viagens longas por terra. E eu tenho um 4x4, um Defender antigo, que eu gosto de fazer viagens em família. Antigamente eu gostava de fazer trilha, lama pesada mesmo, mas isso destrói muito o carro. Hoje em dia eu sou um pouco mais econômico e faço viagens. E a gente fez uma viagem muito legal, saindo do Rio até Bonito, que foi uma viagem pouca terra, mas foi uma viagem em família, parando no meio do caminho e tentei fazer trechos de no máximo 5 horas com eles. E foi muito legal. A gente fez também para o sul, ali para os canyons do sul, que foi muito interessante também, foi muito gostoso. E eu tô sempre planejando a próxima viagem dessas. Assim. Legal. Tem muita coisa legal para ver no Brasil. Até já compartilhei uma vez no meu Instagram, ele já fez para Patagônia com o filho dele, de 8 anos, assim. Também foi uma viagem extensa. Tudo bem que o Jeep quebrou no meio do caminho. Mas faz parte da aventura. Via, sei lá, guincho, sei lá. Mas faz parte, né? Eu lembro a alegria do filho dele na viagem e tanto que ele chorou quando esse carro quebrou no meio do caminho, aprendendo a lidar com as frustrações da vida, né? Pô, mas tem muita coisa legal para ver na Argentina, no Brasil, América do Sul tem muita coisa bonita para ver. Eu tenho uma listinha crescente assim de lugares que eu gostaria de ir dirigindo. Que legal. Eu já fiz o Uruguai, Brasil-Uruguai de carro, gostoso também, com umas bicicletas dentro do carro, mas não estou no mundo Jeep e nem na lama. Prefiro limpinho. Muito bom, Pedro. Nossa, muito obrigada. Sempre muito legal conversar com você. Aprendemos muito aqui. Queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui. Quero agradecer também a você que assistiu ao podcast Cafezinho com Luciana Seabra. Quer acrescentar alguma coisa? Podemos fechar. Só agradecer a você de novo pela conversa. Sempre muito bom falar com você. Eu que agradeço. Bom, aprendo com a IP desde o começo, esse mix que eles fazem aí de Brasil, exterior, muito legal. Legal ver como o Pedro atua. Às vezes a gente conversa com investidores e eles falam, para que eu vou pagar um gestor para fazer, sendo que eu posso fazer sozinho? E é sempre legal a gente ver o tanto que vocês estudam, o tanto que vocês mergulham no caso, numa história, quando vocês acompanham de perto, que mostra realmente o valor da gestão ativa, né? Então, obrigada a você que assistiu ao podcast. Se você tiver gostado, deixa uma curtida aqui embaixo. Se você quiser sugerir outros convidados aqui para o podcast Cafezinho, você pode também colocar aqui nos comentários. Você pode ouvir no Spotify, pode assistir também no Spotify e no YouTube. Siga a gente para espalhar esse conteúdo aí para mais gente, mais informação de qualidade no mundo dos investimentos. E segura esse bebê interior aí, esse réptil, porque a paciência irá se pagar. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.